Terminou agora há pouco com mais uma vitória do Vasco no Campeonato Carioca, uma vitória importantíssima. Vamos falar do futebol, né, da partida, os prós, os contras, a preparação agora para encarar o próximo desafio, que é a Copa do Brasil, jogo de mata-mata. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E quero dedicar esse vídeo pós-jogo à minha parceira 1xBet, que é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Se você quiser fazer uma fezinha, o link está no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional para você me dar uma força é do Cerrado. Vai lá e faz seu cadastro, você já me ajudou. E o primeiro depósito, para quem quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito, o Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site. Na plataforma eu estou sempre dando dicas de bilhete aqui, de entradas que eu faço, eu sou trade esportivo, tá? E lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2024. Vamos falar dessa vitória do Vasco em cima do Volta Redonda, jogando em Cariacica. É muito legal ver o Vasco correspondendo, né? Correspondendo com vitória, sobretudo, né? E a gente vê o Vasco chegar no Maranhão, no Espírito Santo, em Alagoas, no Sul, você vai ver, chegando em Santa Catarina, você vai ver como é que vai ser, né? Norte, enfim, Centro-Oeste, aonde o Vasco vai arrasta a multidão. A manifestação do torcedor vascaíno é algo assim surreal, cara. É assim, de deixar os outros torcedores, os outros times embabacados, porque a gente é um time sofrido, cheio de problemas, cheio de gente que não presta tocando nosso futebol, né, há muitos anos, e agora com uma empresa que a gente tem essa pulga, esse dinossauro atrás da orelha com relação a essa empresa e os problemas que ela enfrenta em justiça, enfim, eu não vou falar sobre isso agora, mas assim, independente de tudo isso, a torcida do Vasco sempre abraçou o Vasco nos bons e nos maus momentos, então é legal ver o torcedor do Vasco feliz, né? Eu vi várias crianças, quando eu fui aqui em Brasília no jogo contra o Bangu, muita criança no estádio, isso pra mim é motivo de felicidade, você vê uma renovação, e agora lá no Espírito Santo, muita criança indo ao estádio, indo receber os torcedores, se emocionando, então é muito lindo ver o amor que a torcida do Vasco tem, incondicional, que independe de qualquer situação, o torcedor do Vasco é apaixonado pelo Vasco da Gama. Então a gente consegue ver o Vasco retribuir esse carinho com vitória, a gente fica muito feliz, né? Para mim vai ser um final de semana muito especial. Amanhã é aniversário do meu filho, vou curtir com a família. E vai ser um fim de semana para mim suave, levíssimo. O Vasco que foi a campo com aquela escalação que eu trouxe ontem, né? Eu trouxe a semana toda. Eu ia fazer um vídeo pré-jogo, falei, eu vou fazer um vídeo pré-jogo para falar o que eu falei a semana inteira da escalação e do Vasco no Espírito Santo. Léo Jardim, Puma entrou ao invés do Rojas, João Vitor, Medel, Léo Piton, Zé Gabriel, Galdames, Payet, o horroroso David e o Verrete. Esse foi o time que encarou o Volta Redonda. Um futebol que deixou muito a desejar hoje, principalmente o coletivo. No primeiro tempo, o Vasco pouco criou, dependendo muito do Payet. Hoje os times já sabem que um ponto forte do Vasco é essa liberdade que o Payet tem para jogar junto com o Piton. Então, claro que a tendência é que vão dificultar mais o desenvolvimento com esses dois jogadores ofensivamente, por isso a importância de você ter outros jogadores tão importantes quanto o Verrete, quanto o Payet, quanto o Piton, e a gente não consegue enxergar isso ofensivamente. O Vasco pouco criou, um 0-0 que era muito retrato do que foi o primeiro tempo. O segundo tempo a gente volta moroso também, mas consegue um gol com o Payet dando um passe, colocando a bola na cabeça do Zé Gabriel. O Zé Gabriel abre o placar para o Vasco depois tem condição de abrir uma vantagem com 2-0 e entra a figura de um atacante que até agora eu não entendi por que foi contratado. Eu não entendi, seu Alexandre Matos e Ramon Dias, por que ele foi contratado, por que o David é titular desse time, o que faz do David o jogador titular desse time. Qualquer jogador que se coloque em campo, Rossi,
mesmo questionado o Rossi, mesmo o Adson não tendo entrado e dado o ar da graça, apesar de hoje eu ter achado que o Adson até foi mais interessante, deu alguns dribles. As entradas do Adson e do Sforza no segundo tempo mudaram a dinâmica do jogo do Vasco. A gente passou a dominar mais o Volta Redonda, jogar mais no campo do Volta Redonda, não dar muitas chances para o Volta Redonda. Então gostei muito da estreia do Sforza e da entrada do Adson. Para mim, dois jogadores que entraram bem. Teve o Rossi, teve o Cocão e teve o Rojas que entraram também. Mas destaque para mim dos que entraram são esses dois. Não entendo, não consigo compreender o David de titular desse time. Ele me erra um gol na cara de um passe açucarado. Olha aí, eu vou botar para você ver. Né? O Zé Gabriel rouba a bola, toca pro Payet. O Payet dá de 3 dedos e fala: faz, meu filho, faz e me abraça. E o seu David erra um gol feito, depois o Volta Redonda cria ou consegue volume de jogo, consegue chegar a um empate que já deixa o Vasco numa situação complicada, porque a gente precisava muito desses 3 pontos. Daqui a pouco eu vou te mostrar a tabela. A gente passando um sufoco e quando tem a oportunidade não faz o gol. O David obviamente saiu vaiado e é um jogador mais questionado que tem no Vasco hoje. Não dá para ir de temporada ou de campeonato brasileiro com esse jogador. A gente precisa de atacantes, a gente precisa de jogadores de velocidade, pontas, a gente precisa de um outro meia, porque se o Payet se machucar, quem vai fazer a função do Payet? Então, se não tiver esse cuidado, se a gente cair nessa história ou na ideia do que tá tudo lindo, que tá tudo maravilhoso, a gente vai se surpreender negativamente lá na frente. Mas a gente consegue chegar ao segundo gol, né? O gol do Verratti, numa jogada em que o Sforza tinha entrado, já tinha participado de uma jogada, ele rouba a bola, depois ela chega no Verratti, o Verratti erra o gol. Depois, logo em seguida, o Payet bate o escanteio, o Sforza chega na bola de novo, a bola sobra para o Verratti. Gol do Verratti, o segundo gol do Vasco, que vence o Volta Redonda por 2-1. O Volta Redonda teve um jogador expulso em uma entrada onde o Medel, para mim, é o coração defensivo desse time. Quando o Medel não joga, é uma diferença do caramba. Ele é o jogador, lembra que eu falei no jogo passado, que ele é o jogador que não dá espaço nesse meio, nesse miolo de zaga do Vasco. A bola não costuma sobrar muito para jogadores dos times que jogam adversários, porque o Payet, o Medel, ele é mais veloz, ele consegue roubar a bola, ele consegue antecipar, ele consegue essa mobilidade defensiva que a gente não encontra no Michael, por exemplo. O Michael não consegue fazer essa função. Então, o Medel, para mim, hoje é o coração defensivo desse Vasco. Mais um jogo bom do Léo Jardim, fez algumas defesas importantes, né? Destaque para o Verratti, que voltou a fazer gols, mais um gol do Verratti, né? E o melhor em campo disparado, sem dúvida, para mim tá voando nesse início de temporada, por isso que eu faço questão de colocar na capa, é o melhor meia em atividade do futebol brasileiro. Os flamenguistas ficam revoltados quando a gente fala isso. Olha, eu sou o cara que sou fã do futebol do Arrascaeta desde quando jogava no Cruzeiro. Para mim era o melhor meia disparado do futebol brasileiro. Só que hoje, jogando futebol, um jogador que, você vê o passe que ele deu olhando para o lado, dá de letra, dá de 3 dedos, bate escanteio, dá assistência, faz gol, joga do lado direito, joga do lado esquerdo, joga centralizado. O cara tá voando, não tem Scarpa. O Scarpa, aliás, lá no Atlético Mineiro tá uma negação. Não tem Ganso, não tem Renato Augusto, não tem Arrascaeta, não tem um meia que tá jogando o futebol que o Payet tá jogando hoje no Brasil. Fato. É o melhor camisa 10, é o melhor meia de criação do futebol brasileiro. E olha que o Arrascaeta arrebentou no jogo passado. Fez um golaço, deu sainha, foi importante para a vitória do Flamengo, mas se você for pegar em sequência de jogos, o Payet está mais consistente. Para mim, é o melhor meia em atividade no futebol brasileiro, ponto. Agora eu vou trazer a tabela do Campeonato Carioca. O Flamengo é primeiro com 21 pontos, o Fluminense é segundo com 21, os dois se enfrentam amanhã. O Nova Iguaçu está vencendo a Portuguesa, enquanto estou gravando, estava 1-0 para o Nova Iguaçu.
O Nova Iguaçu na 21 também, o Vasco fecha o G4 com 19 pontos, o Botafogo que venceu por 2-0 o Audax tem 17 e a Portuguesa que está perdendo tem 14 pontos. A Portuguesa é o último adversário do Vasco nessa primeira fase do Campeonato Carioca. O Vasco era para estar liderando o Campeonato Carioca isoladamente, 19 pontos com os 2 pontos que usurparam do Vasco aqui em Brasília contra o Bangu, já eram os 21, mais os 3 pontos que usurparam do Vasco contra o Nova Iguaçu, já era 24, mais os 2 pontos que usurparam do Vasco no empate contra o Fluminense, já era 26. O Vasco era para estar isolado nessa liderança, mandando nessa porra toda, graças à FERJ, essa federação imunda e corrupta. O Vasco não está na primeira colocação do Campeonato Carioca, mas contra a arbitragem, contra os adversários e com um belo trabalho do Ramon Dias, aspas ali, ou um asterisco para o David, porque eu não entendo o David dentro de campo. Fora isso, tá tudo legal, tá? Agora se preparar para o jogo na terça-feira. O Vasco viaja, na segunda-feira já vai estar lá em Itajaí, onde vai encarar o Marcílio Dias no estádio Hercílio Luz. Então na segunda-feira o Vasco vai estar no hotel atendendo a torcida, vai ter festa de novo para mostrar que a gente não é a 5ª maior torcida do Brasil. Não vejo o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo fazer o que o Vasco faz quando vai para todos os cantos do país. Dificilmente isso acontece, tá? Então isso é só conversinha, papo para enganar otário. Aí o Vasco chega na segunda-feira para encarar o Marcílio Dias às 21h30 lá no estádio Hercílio Luz, jogo de mata-mata. O Vasco joga pelo empate, mas tem que entrar sério, sem salto alto, tem que jogar para vencer, não pensar em regulamento, para a gente passar essa primeira fase da Copa do Brasil, se classificar no Campeonato Carioca. E não esquecer, precisamos de reforço para o setor de ataque urgentemente. Se ficar dando mole, achando que tá tudo lindo, a gente sofre lá na frente, tá bom? Desejar para você um fim de semana abençoado. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.